Olá, paz e bem, bem-vindo, bem-vinda ao nosso blog O Espírito de São Francisco nas Fontes Franciscanas. Nesses dias em que celebramos o Natal, queremos meditar sobre o seguinte tema: recordar o sinal e o mistério da noite silenciosa. No dia 25 de dezembro, os cristãos celebram o mistério do Natal. A liturgia nomeia esta festa como solenidade da Natividade do Senhor. São Francisco de Assis, conforme nos relata Tomás de Celano, considerava esta como a festa das festas. Vamos meditar um pouco sobre o sinal do presépio e o mistério que este sinal nos deixa e faz ver, vislumbrar. Natal, uma festa. Comecemos perguntando: o que é uma festa? Com esta pergunta, indagamos pela essência da festa. Perguntar pela essência da festa é, por assim dizer, indagar o que deixa e faz festa ser festa. Em que se encontra a possibilidade da festa? Possibilidade em sentido transitivo, de possibilitar. Com outras palavras, o que possibilita festa? O que doa o poder ser festa da festa? Tentemos agora fazer uma reflexão essencial sobre isto. Festa nos fala usualmente de diversão. Mas quando é que diversão é diversão? Quando é mero divertimento, tomado no sentido de entretenimento, e mais ainda, de um entretenimento reduzido a consumo? Ou quiçá momento de extravasamento, de delírio, de êxtase, na forma da embriaguez que dissolve os contornos do real, conduzindo a consciência a um estupor que é a impotência do espírito? Ou seria esta a inessência da festa, não a sua essência? Um desvio de seu curso, cujo percurso é efêmero e se deixa traços, é o do arrependimento? Festa nos fala de diversão, mas a diversão pode ser, no seu sentido mais pleno e próprio, não algo que nos priva, e sim algo que nos dá, que nos sublima, que nos concede um êxtase que não é o do estupor, da impotência do espírito, mas que é o da inspiração, enfim, uma elevação do espírito. Neste sentido de diversão, há um nexo íntimo entre festa e arte, assim como entre festa e religiosidade. É que a festa, na sua essência, é poética, é criativa e concreativa. Ela faz a vida humana raiar na claridade da criatividade, do poético. É que a festa, na sua essência, é religiosa, pois conduz o homem para a familiaridade do mistério, do sagrado, do divino. Festa é o lugar e tempo em que a abertura da existência de nossos dias se nos apresenta em seu caráter extraordinário. Tudo é aberto e iluminado por uma parousia, por uma epifania superior na festa. A festa é a abertura do sagrado. O sagrado se abre aos mortais e aos celestiais na e como celebração. Assim, a existência se firma, o humano habita junto à origem, junto à fonte do ser.
O fogo do céu é na festa dado aos mortais. Hoje, já quase não recordamos destes nexos entre festa e arte, entre festa e a religiosidade da religião. A religiosidade da religião guarda um íntimo nexo com a diversão. Na diversão da religiosidade, que não provém da consciência, nem se deixa prender pelas teias e peias da consciência, esta mesma consciência é positivamente transformada, ou seja, é sublimada e conduzida à inspiração do sagrado, do divino. É por isso que, desde os tempos mais antigos, as festas e os festivais eram momentos de encontro e de celebração do sagrado, do divino. O teatro nasceu para tais festas e festividades. Pela força da religiosidade, o humano alivia-se de tudo, se alegra com o desfazer-se das teias e peias de sua consciência, alegra-se com o nada da liberdade, diverte-se com a unidade do universo, ouvindo a música do ser, percutindo e repercutindo nos seres, cantando a canção do ser, retinindo nos seres. Na meditação da religiosidade, acontece o prazer que se compraz com nada de tudo. Não se trata, evidentemente, de qualquer nada. Não se trata de um nada que aniquila, destrói, mas sim de um nada que deixa ser toda e cada coisa no seu próprio, na sua plenitude. O humano, assim, passa a habitar naquilo que Heráclito de Éfeso chamou de o reino da criança. Num texto intitulado Reflexões de quem não sabe o que é a oração, Frei Hermógenes Harada escrevia: quem sabe, a entoação da oração é uma festa, algo como mistério divino do jogo humano e mistério humano do jogo divino. E ele lembrava uma passagem do livro bíblico dos Provérbios que põe na boca da sabedoria as seguintes palavras: quando assentou os fundamentos da terra, ali eu estava qual criancinha ao seu lado. Era dia por dia a delícia, em brincando todo o tempo diante dele. Para São Francisco, o Natal era a festa das festas. E que nesta festa se celebra a natividade do Senhor. Em vez de natividade, poderíamos falar de nascividade, isto é, do vigor de nascer. Nascer é irromper, brotar, rebentar, eclodir, explodir, vir à luz, é parousia, isto é, vir à presença, é epifania, manifestação brilhante, gloriosa. Todo o nascimento está envolto em mistério. Na natividade do Senhor, os cristãos não celebrarão todas as natividades e nelas o mistério da vida, da própria realidade em gênese, em erupção? Num alto de Natal, o poema Morte e Vida Severina, o poeta João Cabral de Melo Neto narra um diálogo entre o retirante Severino o morador de um dos mocambos que existem entre o cais e a água do rio. Seu José, mestre Carpina, isto é, Carapina, carpinteiro. O retirante Severino pensa em saltar da ponte, e assim saltar da própria vida, abandonando-se ao seu desespero para a morte. Ele pergunta: seu José, mestre Carpina, que diferença faria se em vez de continuar tomasse a melhor saída, a de saltar numa noite fora da ponte e da vida?
A conversa entre os dois se interrompe quando de repente uma mulher anuncia o advento do filho ao mestre carpinteiro, seu José. Dizem os versos: Compadre José, compadre, que na relva estáis deitado, conversais e não sabeis que vosso filho é chegado? Estais aí conversando em vossa prosa entretida. Não sabeis que vosso filho saltou para dentro da vida? Saltou para dentro da vida ao dar o seu primeiro grito. E estais aí conversando, pois sabei que ele é nascido. Estes os versos de João Cabral. O menino é então saudado por tudo e por todos. Todo o céu e a terra lhe cantam louvor. Vizinhos, amigos, duas ciganas somam-se ao céu e à terra em seu louvor. Começam a chegar pessoas trazendo-lhe presentes. As duas ciganas falam oráculos. Outros mais próximos também entoam os seus testemunhos. Depois de toda esta celebração popular para o menino recém-nascido, seu José retorna e volta a falar com Severino, o retirante. Ele proclama a fé do mistério da natividade que ressoa, repercute, fé primordial que repercute no nascimento de toda a criança, mesmo, melhor, especialmente das mais humildes, das mais pobres, das mais sofridas. A resposta de seu José conclui o poema. Severino retirante, deixe agora que lhe diga, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude à pergunta que fazia, ela a vida a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena, a explosão como a ocorrida, mesmo quando é uma explosão como a de pouco, franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Estas as palavras dos últimos versos de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Seguimos nossa reflexão. Natividade é a festa da nascença da vida, vigendo na vida nascente. Como mistério, a nascente da vida se retrai, se vela, se encobre a si mesma com sagrado pudor. Nascer é saltar do nada para a vida. O pensador Heidegger, comentando um poema do poeta Hölderlin, certa vez escreveu: a fonte só pode ser pobre em si porque, com toda a generosidade de dar, ela se firma primeiro no fundo do ser. Somente quem se firma em si mesmo consegue deixar jorrar sem perder sua essência. Essas são as palavras do pensador. Comentemos. A fonte só pode ser pobre. A pobreza, porém, da fonte não é privação. Não é penúria, indigência, miséria. Não é pobreza de ter. É pobreza de ser. Pobreza essencial. Pobreza de espírito. No espírito. No dizer do pensador, a pobreza essencial é a coragem para o simples, o qual só floresce no originário.
seguimos refletindo. É na fonte que se dá a riqueza da pobreza essencial. Assim como a pobreza não é privação, a riqueza também, isto é, a riqueza essencial, a riqueza de ser, não é posse. A riqueza é a superabundância inesgotável do simples, do É esta superabundância que dá o próprio, a propriedade a toda coisa, da mais sublime à mais vil, da mais alta à mais baixa. Aliás, para ela não há o grande e o pequeno, o maior e o menor, o nobre e o vil. Ela se dá toda em tudo, e nela todas as coisas desiguais são iguais. Tudo é irmão e irmã, provindo dela. Ela não discrimina nenhuma diferença, acolhe toda a diferença. Esta pobreza e esta riqueza da fonte do ser, da vida, se doa e se retrai, se mostra e se encobre com sagrado pudor no menino de Belém, na criança divina. Melhor, no Deus criança, deitado em meio a palhas, reclinado num presépio, isto é, numa manjedoura, num coxo, entre boi e burro, qual alimento, pão da vida do mundo. O poeta Rilke cantou, em sua obra Vida de Maria, a simplicidade deste menino. Vamos citar agora o poema a respeito do nascimento de Jesus no livro Vida de Maria, escrito por Rainer Maria Rilke. Não fosses tu simples, como devia te acontecer o que agora a noite ilumina? Vê, o Deus que troava sobre povos, faz-se suave e vem em ti ao mundo. Representaste o maior? O que é grandeza? Transverso através de todas as medidas que ele transpassa, vai o seu reto destino. Mesmo uma estrela não tem uma tal estrada. Vê, estes reis são grandes e arrastam para diante do teu regaço riquezas que eles têm por as maiores. E tu te surpreendes com este donativo. Mas olha para dentro das dobras do teu pano, como ele já agora tudo sobrepuja. Todo o âmbar que de longe se expede pelos mares, cada ornato de ouro e o aroma das especiarias, que turvo se espalha pelos sentidos, tudo isso era uma rápida fugacidade, e por fim se tem o arrependimento. Mas tu hás de ver, ele alegra. Este é o poema do poeta Rilke. O sentido fugaz da festa do Natal aparece nas palavras. Abre aspas. Vê, estes reis são grandes e arrastam para diante do teu regaço riquezas que eles têm por as maiores. Todo o âmbar que de longe se expede pelos mares, cada ornato de ouro e o aroma das especiarias que turvo se espalha pelos sentidos. Tudo isso era uma rápida fugacidade e, por fim, se tem o arrependimento. Fecha aspas. O sinal admirável do presépio e o mistério se retraem. Se retraem por sua simplicidade. Simples significa o que não tem dobras, o sem implicatura, isto é, sem implicação, complicação. Por isso mesmo, sem explicação. É o que é aberto, exposto, disposto, como uno. É o sem enrolação, sem complexo. É originariamente livre.
É o que se retrai a todo uso e a todo abuso. É o que se retrai a toda análise e síntese, decomposição e composição. O simples só se dá um olhar que seja também simples, singelo. Só o ver simples vê o presépio como sinal do mistério, sinal que não remete ao mistério, sinal que é a própria automostração do mistério como mistério. Os pastores, que eram simples, viram o presépio e creram, isto é, nele acolheram o mistério de Deus. O ver simples não é objetivo nem subjetivo. É o ver que deixa ser o ser e o nada de tudo. O ver simples é o da serenidade e do desprendimento. Este ver não quer agarrar nada, não quer se apossar de nada, não quer conquistar e explorar nada, quer apenas o não querer. Em plena atenção, não tende e não tensiona para nenhuma coisa de seu interesse particular. Esse olhar desvenda o inaparente, o insignificante, o desútil, o modesto, o singelo. E na abertura e suavidade do singelo, do pequeno, do mínimo, do quase nada, do frágil, do que não chama a atenção de ninguém, ele surpreende o fenomenal, o extraordinário, o mistério, o sagrado, o divino. No ver simples, o vidente e o visto são diferentes, mas se identificam. São um único acontecer. Ver o mistério é aqui participar do mistério. A visão do sinal admirável do mistério, por um ver simples, descobre na exposição do frágil, do vulnerável, do vil, do desprotegido, do inocente, o vigor de ser da vida, a salvação que se dá no grão de mostarda da boa vontade, na gratuidade cordial. Aceita a finitude não como impossibilidade, nem como uma carência. Acolhe na finitude a doação inesgotável do simples. A boa nova do Natal é nesta finitude assumida como graça que está a força do Senhor. Esta força que aparece na fraqueza e como fraqueza é um vigor que reina sem se impor, sem dominar, sem mandar, comandar, desmandar, sem subjugar. A força aparece como humildade. Comentando o canto de Maria, o Magnificat, o Papa Francisco certa vez disse, abre aspas, o humilde é poderoso, porque é humilde, não porque é forte. Esta é a grandeza do humilde e da humildade. Fecha aspas. A festa do Natal recorda este sinal e o mistério que ele mostra ao ver simples. Recordar, porém, não é atualizar algo do passado. Recordar é deixar emergir no coração o hoje do mistério. Recordar é deixar pulsar do coração em uníssono com o mistério em seu hoje. É se deixar conduzir assim para a dimensão do simples. Maria tem o olhar desse ver simples. Por ser simples, ela desvenda o simples. O poeta canta sua visão nestas palavras. Abre aspas. Não fosses tu simples, como devia te acontecer o que agora a noite ilumina? Vê, o Deus que troava sobre povos, face suave, e vem em ti ao mundo. Representaste o maior? O que é grandeza?
transverso, através de todas as medidas que ele transpassa, vai o seu reto destino. Mesmo uma estrela não tem uma tal estrada. Fecha aspas. No simples se dá a grandeza. A grandeza reúne céu e terra, mortais e celestes. Perpassa, transpassa, ultrapassa todas as coisas. Da grandeza do simples escreveu Frei Hermógenes Harada quando comentava os Fioretti. Abre aspas. Não é simples a grandeza, discreta, recolhida no fundo do coração de todas as coisas, como a vigência que, sendo pisada, usada e abusada por todos, tudo sustenta, tudo acolhe, tudo suporta. Isto é, suporta, carrega, colocando-se debaixo, para que a vida, a ternura e a suavidade do ser seja tudo em todas as coisas? Essa regência da suavidade vigorosa de ser, a ternura do amor, não está contida, resguardada, protegida nas dobras dos panos pobres que vestem o menino e a Virgem Mãe, cujo corpo da disponibilidade sem dobras é o regaço que pode receber o poder da onipotência e infinitude de um Deus? De um Deus cuja força não pode ser a não ser que se doe a ponto de se tornar um de nós e morrer crucificado para testemunhar com o seu corpo e sangue a humilde sinceridade, a loucura da sua simpatia e solidariedade conosco? Fecha aspas. Continuemos comentando. Talvez fosse melhor nos desfazermos de nossas pretensas familiaridades com o sinal do presépio, mas também com o sinal da cruz, como também com o sacramento do pão e do vinho eucarísticos. Talvez fosse melhor deixar romper a nossa crosta de indiferença e deixar emergir a estranheza do mistério, e deixar que esta estranheza se torne o nosso em casa, nossa morada. Então, a nossa recordação talvez encontrasse nesse Deus que advém na criança do presépio, o Deus vindouro. Frei Hermógenes Harada assim aludiu a este Deus vindouro. Abre aspas. Um Deus humano e homem divino vindouro que sempre esteve conosco na finitude desprezada de um estranho Deus? O que há conosco, animais do progresso, se nos subterrâneos, nas dobras da indigência disfarçada dos tempos modernos, sob a superfície da onda frenética da rotatividade de lucro, poder e ganância dos prazeres, aconteceu e acontece cada vez de novo um nascimento, uma natividade do reto destino de um novo Deus. Da novidade de um Deus que sempre de novo e cada vez novo atravessa as epocalidades da humanidade, todas as suas medidas e grandezas, a partir do que há de mais profundo, oculto e íntimo nela mesma, a partir da simplicidade, isto é, a partir da disponibilidade sem dobras, de ser participantes dessa insustentável suavidade do poder de Deus que se faz menino? O que acontece conosco, animais da autonomia e da responsabilidade de ser, se na pobreza e indigência dos que sofrem, dos que são vítimas absurdas de inomináveis crueldades e prepotências dos poderes, houver uma força oculta ainda intacta, una, simples como a Virgem Mãe? Uma força ainda desconhecida, por ser esquecida sempre de novo, por ser jogada fora sempre de novo, como velha ou abortiva, nas esquinas e praças públicas dos valores dominantes de espíritos e espiritualidades, mundividências e humanidades? Uma força que a esses valores da humanidade apenas desperta a solidariedade de pena e compaixão, porque esses valores ainda estão nas perspectivas camufladas do poder e da sabedoria do mundo?
uma força diferente, porém, que antes de tudo isso, para além ou melhor, para quem de tudo isso nos fascina, nos encanta e nos seduz, por ser um outro hálito, um outro sopro que conserva a alegria e a coragem de ser, vinda de um outro reino, reino da graça e sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que Deus antes dos séculos de antemão destinou para a realização da humanidade. Esta divina disposição da humanidade, a simplicidade do Natal, a Virgem Mãe simples na jovialidade da pobreza. Esse, tu hás de ver, ele alegra, é o menino. Ele, a alegria consumada, a perfeita alegria, a boa nova. Fecha aspas. Encaminhemos agora nossa reflexão para o final. Do pobre filho da Virgem pobrezinha, o poeta diz: ele alegra. E ainda diz que ele acontece a Maria como o que agora a noite ilumina. O sinal e o mistério do Natal são celebrados na noite. Esta noite é cantada pelos 4 cantos da terra no dia 25 de dezembro como Noite Silenciosa. A noite da humanidade e do divino que caiu sobre a face da terra. A terra, de fato, ficou desolada. O mundo se obscureceu. Os celestiais já não convivem com os mortais. O céu já não se dá como a cobertura que encobre o mistério de Deus. Mas quando abrimos os olhos para o sinal do presépio e o seu mistério, a nossa noite deixa de ser uma noite de trevas para ser uma noite iluminada. Deixa de ser uma noite de terrores e passa a ser uma noite silenciosa. Em uma audiência geral, em que ministrou uma catequese sobre José de Nazaré, o Papa Francisco o caracterizou como homem de silêncio e de ação. Falando a respeito do silêncio, a partir do silêncio do mistério do Natal, Francisco disse, abre aspas, os evangelhos não registram quaisquer palavras de José de Nazaré. Nunca falou. Isto não significa que ele fosse taciturno. Não. Há uma razão mais profunda. Com este silêncio, José confirma o que Santo Agostinho escreveu. Na medida em que cresce em nós a palavra, o verbo que se fez homem, diminuem as palavras. O silêncio de José não é mutismo, é um silêncio cheio de escuta, um silêncio laborioso, um silêncio que faz emergir a sua grande interioridade. O Pai pronunciou uma palavra e foi o Filho, comentou São João da Cruz. E ela fala sempre em eterno silêncio, e no silêncio deve ser ouvida pela alma. Até aqui, palavras do Papa Francisco. Concluamos. Recordamos o Natal quando nossa vida passa a ser uma vida aberta pelo silêncio, a saber, por aquele silêncio que se dá como o médium, o meio, o elemento que contém todas as coisas em seu mistério. Aquele silêncio, a partir da qual ressoa o palpitar do abismo do coração paterno, misericordioso de Deus. Numa das antífonas do Natal, a Igreja traz um verso do livro da sabedoria que diz: quando a noite estava no silêncio mais profundo, a tua palavra desceu à terra. É no silêncio que o Filho de Deus nasce eternamente. É no silêncio da noite que ele nasce para nós, cumprindo o que diz o profeta. Um menino nasceu para nós. É no silêncio do coração que ele nasce em nós, no nosso coração.
isto é, no centro de nosso ser, onde palpita a nossa vida, a partir de onde acontece o que somos no essencial e no todo, cumprindo assim também o que diz o mesmo profeta: um filho nos foi dado. Dizia Orígenes que se Deus nascesse no presépio 1000 vezes, mas não nascesse em nosso coração, aquele nascimento do presépio teria sido em vão. Recordar o sinal e o mistério da noite silenciosa é, pois, deixar que a linguagem do sim de Deus, nesse menino, nos ilumine e nasça em nossos corações. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Boas festas do Natal e um 2022 cheio de novos alentos.